Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de um dos meus filósofos favoritos, se não o favorito, que é Sócrates. Sócrates é simplesmente uma figura genial na filosofia. E eu gosto muito dele porque, não porque ele é considerado o pai da filosofia, até porque eu detesto muito esses termos pai da filosofia, pai da economia, pai não sei do que, né? Na verdade, o Sócrates ele foi uma revolução na filosofia por vários motivos que a gente vai falar aqui, né? Mas ele é uma figura sensacional. Ele tem uma personalidade que foi uma personalidade que acabou atraindo muita gente e acabou fazendo com que a filosofia se tornasse parte da vida das pessoas, tá legal? Bom, então Sócrates, ele é essa figura central. Não sei se você já ouviu falar, mas as pessoas costumam dizer assim, que a história da filosofia ela é dividida em antes de Sócrates e depois de Sócrates, ou pré-socráticos, né? Por que se faz essa divisão? Eu vou explicar para você. Quando a gente fala de pré-socráticos, a gente está falando de pessoas, de filósofos que existiram antes dele, mas que se preocupavam com uma filosofia que estava mais ligada às questões metafísicas ou às questões da cosmologia, né? As questões do céu. Então, os filósofos antes de Sócrates, eles gostavam muito de estudar a origem do universo, a origem das coisas, da onde veio tudo, né? Do que é feita as coisas. Será que as coisas são feitas de água, de fogo, né? Havia alguns que diziam que o universo, na verdade, era uma parte de outros universos. Então, esses pensadores mais antigos, a gente chama eles de pré-socráticos, porque eles estavam muito preocupados com essas questões fora da vida, fora do dia a dia das pessoas. Mas era uma filosofia mais ligada às questões do céu, às questões cosmológicas, sobre as origens, tá? Por que Sócrates, então, tem essa marca? Porque ele foi um dos primeiros, ou se não o primeiro, a trazer a filosofia para a vida das pessoas, para o dia a dia, uma filosofia do cotidiano, né? Ele foi o primeiro a falar para as pessoas, a perguntar, a questionar as pessoas sobre se elas sabiam daquilo que elas estavam falando. Por isso que Sócrates tem essa genialidade, tá? Se tem poucas coisas de Sócrates, e Sócrates não deixou nada escrito. O que a gente conhece dele é a partir de outros filósofos. Um em especial chamado Platão, né? Platão é um personagem que fala bastante sobre Sócrates, porque Sócrates ele mesmo não deixou nada escrito, porque ele não achava que a filosofia, ou pelo menos ele não se preocupava com isso, que a filosofia devia ser alguma coisa fechada, né? Hermética, mas sim a filosofia deveria ser alguma coisa do dia a dia das pessoas, tá? Bom, uma das coisas curiosas de Sócrates é que Sócrates andava por Atenas conversando com as pessoas, questionando, investigando, né, aquilo que as pessoas sabiam. Então, imagina você no meio de uma cidade, né, uma grande capital em São Paulo, ou uma grande capital como São Paulo, ou você podia estar em Belo Horizonte, ou no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do país, ou em qualquer lugar do mundo, em Nova York, e você parasse as pessoas na rua e fizessem a seguinte pergunta. Imagina você lá no meio de Londres, no centro de Londres, e você para as pessoas e fala para elas, você sabe o que é justiça? Então, o pessoal toma um susto e fala, peraí, por que você está me perguntando? Né? Sócrates fazia isso. Sócrates parava as pessoas lá em Atenas e começava a conversar com elas e perguntava as coisas para as pessoas para que elas percebessem se elas realmente sabiam daquilo que ela estava falando. Então ele escutava, por exemplo, um general falando sobre coragem para os seus soldados. Aí ele ficava lá, olhando, daqui a pouco ele se aproximava e perguntava para o general, o que é coragem para você? Você está falando de coragem para eles, mas o que é coragem? Ou ele ouvia alguém falar sobre o amor e perguntava o que é o amor? Ou alguém falando sobre liberdade
O que é liberdade? Tá vendo? Então ele era, além de ser um insuportável para aquelas pessoas que fazia interlocução com ele, ele fazia questionamentos. Ele investigava para ver se as pessoas sabiam do que estavam falando ou apenas absorveram discursos e saberes dos outros. E isso é uma pergunta radical que você deve se fazer. As coisas que nós sabemos, eu analisei elas, eu fiz uma análise criteriosa, ou eu simplesmente aceitei uma ideia pronta? Isso é radical. Se você parar as pessoas na rua e conversar com elas, você vai ver que a maior parte das pessoas repetem ideias ou conceitos ou pensamentos de outros. Dificilmente ela tem uma postura radical a ponto dela fazer um questionamento. Né? Então, o Sócrates ele trouxe isso para a filosofia, né? Para o dia a dia das pessoas. Era uma filosofia de rua, de conversar com as pessoas, de bater papo com elas e de cavando nelas. É uma arqueologia, você vai se aprofundando para perceber se realmente a pessoa sabe aquilo que ela está falando ou simplesmente ela está repetindo discursos. E quantas vezes a gente não faz isso no nosso dia a dia? Muitas, muitas. Né? Então, a partir desses questionamentos que você faz aos outros, você começa a fazer um questionamento de si mesmo. Tanto que existe uma máxima grega que é conhece-te a ti mesmo. Eu devo me conhecer. Se eu quero saber para onde eu vou, o que eu quero, que decisões eu quero tomar, eu preciso me conhecer. Quem é o Ives? Ah, eu sou assim, assim, assim. Mas como é que eu sei quem eu sou? Me questionando sobre as questões, as perguntas fundamentais. Se não, eu estou à deriva. Eu estou simplesmente indo por discursos que as pessoas me colocaram. Quando nós somos criança, as crianças elas vão sendo doutrinadas pelos pais, pela família, pela sociedade ao redor. E vai dizendo para elas como elas têm que viver, o que ela tem que escolher. Mas a partir de um determinado momento, a criança se torna um jovem e começa a questionar se aquilo que ela está fazendo é realmente dela, ou se foi, na verdade, ideias dos outros que vieram para ela. Então a filosofia de Sócrates é uma filosofia de autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu vou me conhecer. E se eu me conheço, eu passo a viver melhor, eu passo a ter uma vida melhor. Né? Os gregos não tinham o termo felicidade. Eles não usavam essa palavra, felicidade. Felicidade é uma palavra nova. Eles usavam vida boa ou boa vida. Né? Para eu ter uma boa vida, para eu ter uma vida de qualidade, eu preciso me conhecer. E existem pessoas que passam a vida inteira e não se conhecem. E aí quando chegam lá na frente, lá na velhice, agora eu sei mais ou menos o que eu sou. Né? Então, para Sócrates, quando eu me conheço, eu começo a fazer questionamentos sobre as coisas que regem a minha vida. Né? E aí o Sócrates, ele tem um método muito famoso, chamado de método socrático. Né? O método socrático. O método socrático ele é muito parecido com o método que os professores costumam fazer, ou pelo menos deveriam fazer em sala de aula. Né? Ao invés de você chegar numa sala de aula e você dar simplesmente os conceitos prontos, seria muito mais interessante que você fizesse o aluno pensar de por que aquele conceito foi pensado. Por que aquela ideia está estabelecida. Né? Então, o método socrático ele é basicamente resumido assim. Quando você tem uma conversa, você está com um interlocutor, né? Você está com um amigo,
com a sua namorada, sei lá, com a sua esposa. E você começa a conversar sobre um determinado assunto. Por exemplo, sobre política, né? Sobre democracia ou sobre leis. Você começa a conversar com a pessoa e você começa a fazer perguntas para ela para saber se ela realmente sabe do que ela está falando. Então você está cavando. Você está cavando o conhecimento. E a pessoa ela começa a tomar ciência se ela realmente sabe ou não daquilo que ela está falando. Então você chega para uma pessoa e fala assim, ô fulano, o que é liberdade para você? Ah, liberdade para mim é fazer o que eu quero, a hora que eu quiser, quando eu quiser, o que eu quiser, todo momento. Aí você pergunta para ele, mas é possível ter uma vida assim? É possível ter uma liberdade plena? Eu posso, por exemplo, sair entrando na casa das pessoas? Eu quero ter a liberdade de entrar na casa das pessoas, eu posso fazer isso? Eu posso ter a liberdade, por exemplo, de andar nu na rua? Né? Por mais terrível que seja isso? Né? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer o que eu quero, desobedecer leis? Aí você começa a perguntar e a pessoa vai percebendo que talvez ela não saiba bem o que é liberdade. Ela vai se tocando. E você vai só ali, ó, alfinetando, colocando questões. Isso não é para desmerecer a pessoa. É para que ela comece a ganhar consciência de que talvez ela não saiba direito o que é liberdade. E aí depois entra a segunda parte, a maiêutica. A maiêutica é quando você agora está aberto a realmente saber o que é liberdade. Putz, agora eu tenho claro que eu não sei muito bem o que é liberdade. E a gente não tem que ter vergonha de não saber das coisas, né? A gente tem que ter vergonha de ser arrogante, né? De achar que a gente sabe das coisas. E muitas vezes a gente não sabe. Né? Dá a impressão hoje no dia a dia que todas as pessoas têm que saber de tudo, sempre, o tempo todo, e não é assim. Tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu não sei porque não me interessam, tem coisas que eu não sei porque eu não fui atrás para conhecer, eu não fui atrás para conversar com pessoas que sabiam. Então, o método socrático, ele vai te dando consciência de que você talvez não saiba muito bem sobre um determinado assunto. Né? Aí você vai falar, isso pegou bem na época de Sócrates? Lógico que não. Lógico que não. Derrubar certezas é uma das coisas mais complicadas que existe na vida em sociedade. Porque as pessoas, elas querem ter as certezas. As pessoas querem ter certeza de tudo. Elas não gostam de ter dúvidas. Elas querem ter certeza. Tanto é que, quando aparecem certezas, elas apegam, agarram e se abraçam àquilo. Por isso que Sócrates, na época dele, ele acabou se tornando uma ameaça. Né? Os governantes da Grécia Antiga viam em Sócrates um homem que questionava demais e fazia com que as pessoas se questionassem. E questionassem a sociedade que viviam. Isso era altamente ameaçador. Né? Os professores, de maneira geral, deveriam ser aqueles que não chegam com um discurso pronto, mas que chegam dando o discurso e dizendo, será isso o estabelecido? Né? Será que então determinado pensador, aquilo que ele falou é verdade? Nós, na filosofia, estudamos muitos pensadores, gregos, medievais, modernos, contemporâneos. Né? Mas aí a gente pergunta, nós estudamos esses pensadores para quê? Para virar fã-clube deles? Para bater palma para eles? Não necessariamente. Alguns dos pensadores a gente estuda para criticá-los. Para dizer, olha, talvez o que ele pensou naquela época fazia sentido.
mas hoje talvez não. Né? Então, o Sócrates, ele acabou se tornando dentro do governo e dentro da sociedade grega na época em que ele vivia, um corruptor, em especial dos jovens. Olha que curioso. Os jovens adoravam escutar Sócrates. E ele não se julgava o homem mais sábio do mundo. Mas pelo contrário, ele sabia que não dá para a gente saber de tudo. E que eu tenho que ter essa honestidade. Por isso ele foi considerado um corruptor de jovens. E por isso foi condenado. Ele foi condenado por incitar os jovens, ameaçar os deuses, criar tumultos. E aí ele foi levado por um julgamento, né? O julgamento de Sócrates, aonde deram duas opções para ele. A primeira opção, ou você nega tudo o que você fala, ou você sai do cenário e para de fazer isso que você está fazendo, que é questionar, que é investigar, que é produzir um desconforto, ou a morte. E ele preferiu a morte. Ele preferiu o suicídio, né, tomou um veneno, do que ir contra tudo aquilo que ele acreditava de toda a vida dele, que era justamente produzir nas pessoas o autoconhecimento. Então Sócrates, ele tem essa mística por trás dele, porque ele era simplesmente genial, porque ele acreditava naquilo que ele falava, ele questionava aquilo que estava estabelecido, ele questionava, ele cutucava, ele era a filosofia em pessoa. E por isso foi uma ameaça, por isso foi um subversivo. E acabou morrendo. Mas o seu legado ficou, né? E o seu aluno, um dos seus alunos, em especial Platão, ele nos fez conhecer as ideias de Sócrates. Tá legal? Espero que você tenha gostado, como eu gosto e sou muito fã de Sócrates, desse personagem bacana, que fez com que a filosofia entrasse na vida das pessoas, tivesse na rua, nos mercados, em todos os lugares. Tá legal? A gente se vê na próxima. Um abraço. Até mais.